Bom dia, alunos. Aqui é o professor Gesiel. Nós vamos fazer uma breve revisão do que nós estudamos até aqui, antes da parada, né? Que foi a parada devido ao lockdown, devido ao aumento do número de óbitos, né, e o sistema de saúde nosso entrar em colapso. E nós fizemos uma parada forçada de 15 dias. E agora nós não paramos mais, agora vamos até o final do ano, de modo remoto, ou híbrido, ou presencial, nós não paramos mais, beleza? Pessoal, vamos aqui falar sobre a análise da paisagem, que é uma das ferramentas que é utilizado para o estudo da geografia. Então, tudo isso que nós vamos falar aqui nós já vimos, então é apenas uma síntese que nós estudamos. Lembra daquela pergunta? O que é paisagem? Vocês estão vendo aí a imagem, uma paisagem bela, bonita, né? No Canadá, está no Canadá, com o degelo da neve que fica nos topos das montanhas, formando esse lindo lago. Se você olhar lá no fundo aqui, ainda nós temos um barco aqui, né? Você consegue visualizar um barco. Mas o que é paisagem? Apenas o que é o belo? Paisagem é tudo aquilo que a visão humana alcança do espaço. Tudo aquilo que está ao alcance da minha visão. Então isso é paisagem. Então, um outro exemplo de paisagem aqui de um parque, um lago, de coisas belas. Essas são paisagens bonitas, né, que eu selecionei. Mas há paisagens feias também, né? Paisagens que não são tão belas assim, porque se está ao meu alcance é paisagem. Se eu estou vendo é paisagem. Se eu vejo o espaço, eu posso também sentir o espaço além da visão. Então, paisagem também é a percepção que o ser humano tem do espaço através da visão, audição, tato, olfato, paladar. Vemos aqui, estamos falando dos 5 sentidos que nós, seres humanos, temos. Então, vejamos nessa primeira paisagem, que é a paisagem inferior do canto esquerdo, que é uma paisagem de uma área urbana. Você vê pessoas atravessando uma faixa para pedestres, os carros parados, pessoas andando, motores de carros ligados. Então imagina o som que foi produzido nesse lugar, e claro que uma fotografia não foi capaz de capturar. A gente consegue entender, até sentir o som de um lugar através de um vídeo, né? Mas o som também tem vibração, eu posso sentir pela pele o som, porque o som são ondas. Eu posso sentir o som. Você viu aquele vídeo de que as pessoas fazem teste da gravidade do som? Quando o som é muito grave, mexe até os cabelos, né? Porque são ondas, mexe com o nosso corpo. Nós sentimos a audição do espaço, o som da audição, a audição que nós temos. Nós sentimos o som do espaço, nós sentimos o calor, o frio que está naquele espaço através do tato. Eu posso sentir os cheiros que foram produzidos naquele espaço, né? Assim também como eu posso sentir o paladar pela língua, mas isso nós não fazemos, né? Sair lambendo as paredes, mas eu posso sentir o espaço. Os bebês fazem muito isso. Do outro canto, do outro lado, aí vocês veem uma paisagem litorânea, né? Então imagina todos os sons, os odores, né? As sensações que você tem ao estar na beira de uma praia. Então eu posso sentir o espaço muito além da visão. A visão, é claro, é um dos recursos que nós utilizamos, é um dos sentidos que nós utilizamos. Mas pense e se coloque no lugar de uma pessoa que não desfruta desse sentido. Pense e se coloque no lugar de uma pessoa cega ou no lugar de uma pessoa surda. Então ele vai utilizar outros sentidos e ele sente, ele vai interpretar o espaço que está ao seu entorno de um jeito.
porque ele é um sujeito, ele é um ser humano, ele está ali, está sentindo, está vivendo o espaço. Então a percepção do espaço, a percepção que o ser humano tem do espaço vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma lembrança, uma memória mais do olfato, né? Se eu falar quais são os odores da casa dos seus avós, ou cheiro, né? Eu falei odores. Qual o perfume, qual o cheiro que tem na casa dos seus avós ou dos seus pais? Tem algum lugar que você vai e você lembra do cheiro, né? Tem pessoas que lembram do cheiro e perfume de pessoas, né? Cada pessoa percebe o mundo de um jeito, só para lembrá-los aqui. Então, a percepção do espaço é muito além da visão. E é isso que eu quero dizer aqui para vocês. Bom, se eu tenho uma percepção do espaço, aí vem uma outra pergunta. Horas, então o que é o espaço? O espaço é um outro conceito da geografia. Vejamos aí. Nós vimos primeiramente o conceito de paisagem, agora nós vamos ver o conceito de espaço. E o que é o espaço? O espaço é onde há matéria, coisas, objetos, elementos. Meus amigos, minhas amigas, tudo que você imaginar que é concreto, que tem um pequeno elemento, um átomo, desde que seja microscópico, é matéria. Então o ar que respiramos é matéria. O chão em que nós pisamos é matéria. O planeta, nosso planeta Terra como um todo, é uma grande matéria. Claro que nesse planeta há outras pequenas coisas, maiores ou menores, que está dentro desse planeta que é matéria. Se eu olhar para o espaço sideral, também vou encontrar outros elementos que formam matéria, né? Claro que entre um planeta e outro, você vai ter um vácuo, né? Mas ainda assim os cientistas, os astrônomos vão dizer que há pequenas partículas presentes no espaço. Claro que o vácuo é muito grande, não tem comparação o nosso planeta Terra com o espaço sideral. Mas, por exemplo, você sai do planeta Terra, vai ao nosso satélite natural, que é a Lua. A Lua em si já é uma matéria. Aí você vê todos os planetas do sistema solar. Matéria, o Sol, matéria. As galáxias, é matéria. Tá? Continuando aqui. Então, se o espaço é tudo onde há matéria, eu posso classificar essa matéria, esses elementos, ou também chamado de objetos. Eu vou colocar aqui como elementos, tá? Em muitos livros vai estar escrito elementos. Isso vai depender e variar de autor para autor, mas elementos e objetos é a mesma coisa. Então o espaço, ele vai ter, ou pode ter, apenas elementos naturais, e também ele pode ter elementos culturais. Qual a diferença de elementos naturais e elementos culturais? Os elementos naturais é tudo aquilo que provém do meio natural, que não foi feito pelo homem. É algo que ocorreu de forma natural. O próprio nome já diz, elementos naturais. Os elementos naturais não têm ação humana. Então vejamos. Tem árvores que foram plantadas pelos seres humanos, mas ainda assim é um elemento natural. Ele precisa crescer, tal, é um elemento natural. Mas vamos colocar aqui as árvores primitivas, tá? Florestas do lugar, que cresceram sozinhos. Então nós temos árvores, flores, florestas, rochas. As rochas, isso mesmo. Grandes ou pequenas rochas são elementos naturais. Montanhas, rios, mares, oceanos, entre outros. O que não nos faltam são exemplos de elementos naturais presentes no nosso planeta. Depois nós entramos para falar de elementos culturais. Vamos falar aqui de elementos culturais. É tudo aquilo que é feito pelos seres humanos. Aqui vocês têm uma paisagem da cidade de Sydney, uma das principais, ou melhor dizendo, a principal cidade da Austrália. Sydney não é a capital da Austrália, tá? A capital da Austrália é Canberra, ou Canberra. Não sei se é assim que pronuncia, mas é assim que eu leio no mapa. Canberra. E é a capital política, administrativa, porém a cidade mais importante da Austrália é Sydney, que nos anos 2000 realizou os Jogos Olímpicos
nos anos 2000, né? No anos 2000 realizou os Jogos Olímpicos de Sydney. Tá? Foi uma Olimpíada muito que eu não vou esquecer. Fica na memória como que foi esses Jogos Olímpicos. Bonito. Uma cidade muito linda, né? Vocês estão vendo aí nesse espaço, nessa paisagem, vários elementos culturais, ou seja, é tudo aquilo que é feito pelos seres humanos. Você vê aqui a Opera House, esse monumento branco aqui que vocês estão vendo, parecendo gomos, na verdade é a Opera House, uma das grandes não é paisagem, uma das grandes obras construídas pelos seres humanos. Claro que quem fez isso, um grande arquiteto que, no meio de todos os elementos naturais e culturais, prédios quadrados e achatados, né, parecendo cubos, de repente vem um arquiteto e faz construções em curva. Essa é uma tendência que um dos grandes arquitetos do mundo é brasileiro, já viveu entre nós, Oscar Niemeyer. Procurem saber mais sobre Oscar Niemeyer, um dos grandes arquitetos, tá? Ele também costumava fazer construções em curvas. Não é fácil fazer isso, é para poucos. Então vejamos aqui, onde está vendo o ponteiro do meu mouse, não sei se vocês conseguem visualizar, é a Opera House. Nós temos os prédios aos fundos, barcos, né, ruas, várias construções que são exemplos de elementos culturais, ou seja, aquilo que é feito pelos seres humanos. Temos elementos naturais aqui? Temos. O mar, o céu, as nuvens, algumas árvores, mas o predominante aqui é os elementos culturais na nossa percepção, beleza? Bom, então vejamos aqui quais são os exemplos de elementos culturais. Carros, barcos, aviões, casas, prédios, pontes, ruas, estradas, monumentos, entre outras coisas. É muita coisa que eu poderia classificar aqui como elemento natural. O que eu coloquei já nessa paisagem é a cidade de Nova York. Alguns pontos principais da cidade de Nova York. Por exemplo, nós temos aqui a ponte que liga Manhattan ao Brooklyn. Essa ponte antiga. Depois nós temos esse prédio de esquina onde está passando os táxis aqui. Vários filmes, várias cenas do cinema foram interpretados aqui nesse ponto chamado de Five Points. É um lugar específico na ilha de Manhattan que 5 ruas desembocam nesse ponto aí. E essa esquina é o que eles chamam de Five Points, ou 5 pontas. A Rua das 5 Pontas. É justamente nessa esquina aqui. Um dos filmes que foi retratado falando do Five Points, ou das 5 pontas, é o filme Gangues de Nova York. Gangues de Nova York é um filme muito interessante para entender a história de Nova York no início do século... meados do século XIX, entender a imigração de irlandeses, os colonos nativos britânicos, toda uma rivalidade, preconceito, racismo que havia na cidade. Então o filme retrata tudo isso. Eu não sei a indicação do filme, provavelmente não é para menores de 14 anos, não é indicado, tá? Quando vocês completarem 14 anos, quem sabe vocês assistam. Filme muito bom. O espaço é transformado. Então vejamos aqui, outro exemplo que eu esqueci de falar, a Estátua da Liberdade, que tem essa coloração verde, porque ela é feita de metal de bronze ou cobre. Cobre, né? Porque bronze é cobre. É uma liga metálica formada de cobre e outros metais. Daí forma-se o bronze.
esse material entrando em oxidação com o tempo, por causa da brisa do mar, da umidade do vento, tudo fez com que ocorresse uma oxidação. Esse material foi ficando escuro, ele vai ficando acinzentado, claro, até chegar nessa coloração verde. Então tudo isso é ferro, é metal, e a coloração dela é verde, mas ela não era dessa cor no passado, tá? Imagina um metal que lembra quando você pega uma moeda de 10 centavos ou 5 centavos. Essa era a cor da Estátua da Liberdade. Bom, o espaço ele é transformado, sim. Então vimos que o espaço possui elementos culturais e elementos culturais e elementos naturais, porém tudo está em transformação. Desde o início tudo está em transformação. Eu não gosto muito de falar do Big Bang, da origem de tudo, porque isso diverge muito devido à concepção, à educação religiosa ou filosófica, à instrução que vocês tiveram dos seus pais, e eu não quero me interferir nisso. A ciência vai dizer, ou a maior parte dos cientistas vão dizer, que o espaço, o planeta, todo o universo, melhor dizendo, surgiu de uma grande explosão. Então, se partiu por esse lado, tudo já está em transformação desde o início. Há pessoas religiosas, eu também sou religioso, não sei aqueles, eu também sou religioso. Pessoas vão dizer que o espaço, o universo, foi criado por Deus, ou por uma divindade, ou um ser superior foi lá e colocou os elementos em ordem no espaço. Tanto numa concepção como na outra, eu posso dizer, olha, está em transformação, desde o início. Essas transformações ocorrem de forma mais lenta, de forma gradual, na maior parte do tempo, porém, elas podem ocorrer de forma rápida, intensa e até mesmo agressiva. Se a gente olhar o mundo, só o nosso planeta, há 6.000 anos atrás, e quantas coisas mudaram no nosso planeta, então eu posso dizer, opa, ele está em transformação. Se eu quiser olhar numa escala geológica, né, evolucionista, e entender que a Terra foi formada há 4 bilhões e meio de anos atrás, o espaço está em transformação. Então, eu tenho dois tipos de agentes ou forças responsáveis pela transformação do espaço. Uma delas é as forças naturais e outra é as forças sociais. Os dois são agentes, contribuem para a transformação do espaço. Então, quando eu falo de forças naturais, eu estou falando de coisas da natureza, que vai lá e desgasta a rocha, causa alguma mudança no relevo, na floresta, muda o clima, uma série de coisas. As forças sociais logo a ação humana, o trabalho do ser humano que acaba modificando também o planeta. Então vejamos aí, um vulcão. Vulcão é o quê? Uma força natural ou uma força social? Força natural, né, gente? Então, uma força natural porque é tudo que está ocorrendo e transforma a paisagem, nesse caso, destruindo muitas vezes florestas, casas, o topo da montanha ele já é alterado, só a lava que esparrama sobre a superfície do vulcão, o topo dessa montanha, já é transformado também, porque quando esse magma se resfria, essa lava vulcânica, ela se transforma em novas rochas. Um tornado, isso é um tornado, não um furacão, tá, gente? Um tornado também causa transformação na paisagem, né? Destruindo o campo de lavouras, matando animais, pessoas, né? Tornado mata, viu, gente? E causa transformação, sim. Raios
a chuva propriamente dita, que ela é uma ação mais lenta, né? Porque a chuva, a gota da chuva já tem uma ação física que ela pode desgastar a rocha. E também a gota d'água da chuva, ao entrar em contato com a rocha, ocorre uma ação química, que é a dissolução. Ela dissolve. É lento, mas ocorre essa reação química na transformação de uma rocha. A ação química da água da chuva ocorre no asfalto, na rocha, nas plantas, no solo. Então a chuva também está se transformando. E às vezes cai um raio e destrói uma árvore lá, né? Como vocês estão vendo aí. Esse é um exemplo agora de força social. Aqui não tem nada de natureza, tá? Não, tem até elementos da natureza, porém o que está ocorrendo aí é um desmatamento, corte de árvores, né? Que uma mata nativa em que vieram as motosserras, lenhadores, tal, com vários maquinários e tiraram as árvores. Um tipo de desmatamento. Ou seja, uma ação causada por força social, força humana. Um outro exemplo de força social, construção civil, né? Tá aí um pedreiro construindo parte de uma casa ou de um prédio, não sei, trabalhando aí na construção civil. É um tipo de força social. Ou seja, o homem transforma a paisagem não só desmatando, mas também construindo. O homem só destrói. Não, peraí. Muitas vezes ele destrói para construir, mas ele constrói. Se isso vai ter um impacto positivo ou negativo, é uma outra história. Um outro exemplo de força social aqui, a industrialização. Nós estamos vendo as fábricas ao fundo, os poluentes que ela está emitindo para a atmosfera. Vocês conseguem visualizar os gases tóxicos que são emitidos para a atmosfera. Então é um exemplo de força social. Isso sim transforma a paisagem. Ô professor, como assim transforma? São gases. Poxa, não transformou para você a paisagem? O céu era limpo, de repente o céu ficou escuro. Vai na cidade de São Paulo e vê se você consegue ver as estrelas no céu. Por que você não consegue ver as estrelas no céu numa cidade mais urbana e industrializada? Devido aos poluentes, aos gases poluentes que estão na atmosfera. Você não consegue visualizar as estrelas do céu. Vai no campo e vê a diferença do campo, céu noturno, numa área rural, numa área mais natural, de uma área mais urbana e industrializada. Quem já foi em São Paulo já teve essa percepção. Em Porto Ferreira, nós conseguimos ainda ver algumas estrelas à noite e tal, mas nas grandes cidades, eu falo assim porque eu cresci passando as férias, apesar de nascer no interior, nasci em Pirassununga, fui criado aqui, mas nos finais de ano, férias minha era sempre São Paulo. Meus avós eram de São Paulo, chegava final de ano, janeirão, passava ali na zona leste de São Paulo. Você olha para o céu é meio que cor de rosa, meio roxo. Por quê? Por causa dos poluentes. Você não consegue, raramente você vê as estrelas no céu de São Paulo. Muito bizarro isso, por causa desses poluentes emitidos para a atmosfera, né? Olha que paisagem maravilhosa. Essa é a paisagem mais linda que eu separei para vocês aqui. Essa é maravilhosa. O lançamento de resíduos sólidos e líquidos, orgânicos e inorgânicos também, nos leitos dos rios. O que nós chamamos também de esgoto. O lançamento do esgoto não tratado nas margens dos rios. Esse é um exemplo de poluição
de impacto ambiental, da força social na transformação da paisagem. Isso aqui é uma transformação da paisagem de forma mais negativa, uma das mais negativas que nós podemos imaginar. Lançamento de esgoto. Tá aqui, meus amigos. A gente não sabe, nesse caso, se esse esgoto está vindo de residências ou de uma indústria. Muitas indústrias, clandestinamente, de forma irregular, lançam os resíduos químicos, resíduos sólidos, podendo ser desde um líquido químico que é tóxico, ou os dejetos, por exemplo, fezes, urina da empresa, lança tudo ali no rio. No caso, quando eu falo de indústrias, resíduos de petróleo, gasolina, borracha, ferro, isso causa uma poluição, um impacto ambiental nos leitos dos rios. Isso é um crime. Esse tipo de paisagem aqui que vocês estão vendo é um crime ambiental. Na nossa legislação, como nós devemos trabalhar em relação ao esgoto, todo esgoto deve ser tratado. A questão é a lei, outra questão é o cumprimento da lei. Mas todo esgoto deve sim ser tratado. E no caso aqui, nós estamos vendo o esgoto sendo lançado sem nenhum tipo de tratamento. Como assim, professor, ser tratado? Quando você dá descarga, ou quando todo material que vai pelo ralo, seja de uma casa ou seja de uma indústria, ele tem que passar por um tratamento. Normalmente, o esgoto residencial é tratado pela companhia que presta serviço de água e esgoto da cidade. Aqui em Porto Ferreira, que era a antiga SAEF, depois passou a ser a Odebrecht, a empresa que trabalhava com isso, atualmente é a BRK, que trabalha com o saneamento básico, no caso do tratamento da água, do tratamento de esgoto do nosso município. Quando uma empresa, indústria, ela produz muito resíduos sólidos, muito lixo, e esse lixo vai para o esgoto, que são resíduos sólidos que vai para a água pelo ralo, a empresa, a indústria, ela tem a responsabilidade de tratar o próprio esgoto para depois destinar para os dutos, né, que vai ser ligado à empresa e companhia que presta serviço de saneamento básico do município. Ou seja, porque ela produz muito. Normalmente são acordos entre a indústria e a prefeitura da cidade, o município da cidade. Mas há casos em que há várias indústrias que clandestinamente lançam os resíduos que ela produz, todo o lixo, líquido ou sólido, nas margens dos rios. E também muitas cidades que lançam esgoto de residências também nas margens dos rios. Por exemplo, você foi ao banheiro ontem? Você já foi ao banheiro hoje? Você deu uma descarga lá, né? Para onde vai o material que você depositou no vaso sanitário desde ontem? Para onde será que ele vai? Ele vai para o cano, vai para onde? Será que ele vai direto para o rio ou ele é tratado? O ideal é que ele seja tratado e não direto para o rio. Imagina essa água aí cheia de fezes, urina, entre outras coisas. Uma água podre, né? Matando e acabando com todo a espécie vegetal e animal no leito desse rio. Esse é um dos problemas que acontece no rio Tietê, né? Um grande problema. Bom, vamos aos exemplos. Já citei vários, coloquei aqui, só vou repetir. Exemplo de forças naturais, aquilo que transforma a paisagem pela ação da natureza. Chuvas, ventos, raios, tornados, furacões, vulcões, terremotos, tsunamis. Tsunami é o terremoto que ocorre no fundo do mar, elevando as águas, aumentando o nível das ondas, a altura das ondas, que atinge as costas, o litoral, as cidades mais litorâneas. Tectonismo de placas,
que é o movimento de placas tectônicas que causa terremoto, que causa vulcões. Ou seja, tudo que eu falei aqui de vulcão, terremoto, tsunami, tem a ver com o tectonismo de placas. É algo que nós vamos estudar mais para frente. Meteoros e asteroides, sim, meteoros e asteroides também é um exemplo de forças naturais que vêm do espaço e pode um dia, atingir aqui nosso planeta, acabar com tudo, e aí você vai ver uma grande transformação, acabar com a nossa civilização, acabar com a metade da população mundial. Pronto, acabou. Olha a grande transformação que houve no espaço aí. Forças sociais, ou seja, as ações humanas, construções, campos de cultivo ou uma área de pastagem, que é a pecuária, é um exemplo de ações humanas. Você colocar o boizinho lá para pastar, o boi não nasceu lá. Normalmente o gado bovino, ele aqui, principalmente no Brasil, esse gado bovino não é um animal do nosso bioma, do nosso ecossistema. Foram os colonos que trouxeram, os colonos europeus que trouxeram gado bovino para o continente americano. Então é assim um tipo de ação humana. Plantar, ir lá, desmatar toda uma floresta para depois plantar soja, que é o que acontece na floresta amazônica, é um exemplo de ação humana. Professor, mas a soja é um elemento natural. Tá, mas você plantar a soja aonde antigamente era uma área florestada, era uma mata natural, nativa, é um exemplo de ação humana. Da mesma forma que você colocar um animal que veio lá da Índia, trazer esse animal nos barcos, e que foram o que fizeram os colonos, e chegar aqui para começar a desenvolver a pecuária aqui no continente americano, aqui no Brasil, é uma ação humana. E depois desmatar também uma floresta para colocar esse animal pastando, para fazer campos de pastagem, é o que? Uma ação humana. A mineração, que é a remoção de florestas, cavar solos, rochas, explodir montanhas para achar minérios, que é utilizado nas tecnologias digitais, em várias coisas que nós utilizamos hoje. Dependemos da mineração, desde um celular, um computador, uma lâmpada, um piso, precisa de mineração. Né? A gente fala assim, mas a mineração causa um impacto ambiental muito grande no planeta. Sim, causa um impacto grande, muito grande no planeta, mas a maior parte das coisas que você utiliza nos dias de hoje vem da mineração. Então tira a mineração e vai viver como um primitivo Yanomami, lá em Roraima. Aí você aí você pode falar que a mineração causa um grande impacto ambiental no planeta. É um dilema da nossa sociedade. Nós escolhemos esse estilo de vida. Infelizmente, ele causa um impacto ambiental. Infelizmente, nós dependemos desses minérios. Extrativismo vegetal, desmatamento, como eu já falei. Extrativismo vegetal e desmatamento é a mesma coisa. Extrativismo vegetal é o nome bonito que nós damos para desmatamento. Queimadas, urbanização, industrialização, poluição, contaminação dos rios. Né? E aqui no caso que eu coloquei aquecimento global, é uma consequência de uma ação humana, de uma força social que gera o aquecimento global. Ok. Ao analisar a paisagem, então, identificamos os elementos e os tipos de forças que transformam o espaço. Com isso, com base nisso, né, podemos classificar o tipo de espaço ou paisagem. Então, eu vou ver assim, eu tenho um exemplo de espaço natural. Espaço natural é onde só há ações da natureza, elementos naturais. Então, por exemplo, forças naturais e elementos naturais, isso é um típico espaço natural, não tem nenhum tipo de ação humana. O espaço natural também pode ser classificado, e alguns livros podem ser citados como paisagem natural. O espaço geográfico. O espaço geográfico já é a combinação
de forças naturais, ou seja, ações da natureza, com forças sociais, que são as ações humanas. Elementos da natureza com elementos que são feitos pelo homem, os elementos culturais. Então, isso é o espaço geográfico e essa é a palavrinha-chave que nós vamos utilizar na geografia. Por quê? O espaço natural, ou também conhecido como paisagem natural, é cada vez mais raro, porque praticamente todo o planeta já sofreu algum tipo de ação ou intervenção humana. E por mais que o ambiente possa ser recheado de elementos naturais, há um pequeno elemento cultural, menor que seja, já é um espaço geográfico. O espaço geográfico também pode ser classificado como paisagem cultural, paisagem geográfica ou paisagem humanizada. Então vejamos aqui um espaço natural. Aqui é classificado como espaço natural. Somente elementos naturais, não há ações das forças naturais, não há nenhuma ação humana. Detalhe, isso é eu que estou dizendo aqui, porque se chegar um professor Caxias, chegar falando, não, essa paisagem aqui não é um espaço natural. Porque se você for ver, tem um homem aqui, ó, um pesquisador aqui no fundo, e outro aqui. Ah, não, e quem tirou essa foto? Essa foto veio. Você vê. Se a gente for discutir mesmo, ficar filosofando, não existe espaço natural. Então, o espaço natural são cada vez, os espaços naturais são cada vez mais raros. Por que eu coloquei a Antártida? Apesar do ser humano já ter chegado na Antártida e ter bases de pesquisas científicas na Antártida, há muito espaço dentro do continente antártico que ainda está lá inalterado, o homem nem chegou lá, ou malemar chega lá. Essa parte aqui da Antártida é onde tem mais exploração. Exploração, assim, no bom sentido de dizer, exploração científica. Porque na Antártida há um acordo internacional entre os países da não exploração da Antártida, tá? A Antártida é um continente que só pode ser utilizado para pesquisas científicas. Não pode, por exemplo, os cientistas que estão na Antártida, tudo que eles fizerem lá, o número 1 e o número 2, estou falando, tá? Vai lá, sentou no trono, deu a descarga, o que faz com aquilo? Guarda, porque quando eles voltarem para os seus países, a mesma equipe que levou os cientistas tem que trazer de volta todos os dejetos, produção de lixo que foi produzido na Antártida para o país de origem. Por exemplo, os brasileiros, cientistas brasileiros que vão para a Antártida, ficam lá 6 meses, quando eles voltam para o Brasil, eles têm que trazer, tipo, as fezes e a urina deles, é isso mesmo. Isso é um acordo internacional feito entre os países. Claro, ratificado ali pela ONU, Organização das Nações Unidas. Esse acordo, esse tratado, vence, ele tem um prazo. Em 2050 acaba esse acordo, né? Na Antártida, ninguém pode se declarar, eu sou dono da Antártida. A Antártida pertence à Argentina, pertence ao Reino Unido, à Noruega, à Rússia, não. Não existe isso, a Antártida tem dono. Você pode até encontrar bases de pesquisas científicas na Antártida, mas não, você não pode falar esse país afirmar que é dono daquele território. Não existe isso na Antártida. Até 2050. Em 2050, nós veremos o que os políticos, os chefes de Estado irão tratar sobre a Antártida. Vai renovar o contrato? Vai fazer um novo tratado sobre a Antártida? Não sabemos. Espaço geográfico, onde há elementos naturais e culturais e a ação das forças da natureza, assim como ações das forças sociais. Vejamos aqui um exemplo de espaço geográfico com elementos naturais, árvores. Vocês veem um predinho aí, um castelinho ao fundo. Essa paisagem, se eu não estou enganado, é na cidade de Quebec, no Canadá. Tá? Você consegue observar montanhas,
ou morros ao fundo, um mar aqui, tipo uma enseada, né? Uma área de água marítima, mas onde as ondas não tem a força direta das ondas do mar, mas é uma água do mar, tipo uma baía, uma grande baía que chama Baía de Hudson, que está na cidade de Quebec. Você vê árvores, você vê casas modernas, casas mais antigas, como esse tipo de casa que parece mais um castelo. Então mistura tanto elementos naturais quanto elementos culturais, elementos que são feitos pelo homem. Aqui, a ação da natureza e a ação dos seres humanos, ou seja, forças naturais e forças sociais. Vamos classificar então as paisagens, né? Esse tipo de paisagem. Vamos lá, tempo para responder esse tipo de paisagem. Que espaço é esse? Que tipo de paisagem é essa? A resposta é um espaço geográfico, né? Uma paisagem geográfica. Porque há as árvores e uma casa no meio de uma floresta. Mas há uma casa no meio de uma floresta, então é um espaço geográfico. Há elementos naturais, mas há elementos culturais aí. E essa paisagem? Esta paisagem é um espaço geográfico. Nós temos o boi, que foi colocado pelo homem aí, a cerca que delimita ali a área onde os gado fica confinado, né? Uma torre de vigia, um espaço geográfico. E este espaço então aqui? Uma tribo nativa indígena ocupando uma área bem recheada de elementos naturais, mas veja bem, é um espaço geográfico porque nós temos aqui essa ponte, né, que é mais uma pinguela, que foram feitos pelos povos nativos. Eles construíram essa ponte. Então você vê também a presença de seres humanos aqui. Como, gente, índio não se dá em árvore, tá? Índio é seres humanos, como nós. Tem gente que olha os nativos como se fosse animal. Não. São seres humanos que vivem de forma primitiva, que causam um impacto bem menor nas transformações do espaço, mas eles transformam o espaço sim. E essa paisagem aqui? Bonita, né? Ô professor, aí tá cheio de elementos naturais, porém é um espaço geográfico, pois toda essa grama, essas flores, as pedras da forma, as rochas que foram colocadas aqui, foram ornamentadas, criadas por alguém, que provavelmente seja um jardineiro ou um profissional da área da jardinagem, que hoje existe até o curso de jardinagem, pessoas que fazem só isso, jardinagem. Vai lá, coloca a planta, não, vou colocar esse tipo de grama. Você tem uma variada, vários tipos de grama. Tem grama, pessoal, tem uma grama que parece que ela é tão fofinha que parece que você está deitando num colchão, né? Tem a grama esmeralda, uma grama mais rústica e assim por diante. Os tipos de flores. Então, tudo aqui foi pensado, foi planejado por alguém, por um ser humano. É um tipo de paisagem que foi construída por um ser humano. Ele colocou, plantou cada árvore do jeito que ele queria. Ele colocou pinheiros, árvores de uma espécie, árvore de outra espécie, flores, rochas. Ele fez um caminho aí, parecendo uma estradinha só de grama, coisa mais linda. E aí outro sim, você vai ver aqui elementos que não tem nada de natural, como se você analisar, olhar bem de pertinho, você vai ver aqui umas, como que chama isso? Esqueci o nome disso. Cúpulas parecendo cúpula de abajur, onde possui lâmpadas que iluminam esse jardim à noite. Então é um espaço geográfico. Aqui é
uma paisagem também geográfica, um espaço geográfico. Pois é, um campo de cultivo de milho, aí é uma plantação de milho. Por mais que o milho possa dar de forma natural, nascer sozinho, um passarinho foi lá, comeu um milho, fez cocô numa área, o cocô daquele passarinho vem com milho e nasceu o milho. Pode nascer de forma natural? Pode, mas nesse caso aqui, quem plantou o milho e colocou de forma bem organizada, enfileirada, bem organizada e sistematizada, isso é um trabalho feito por seres humanos. Os seres humanos que organizam campos de cultivo e fazem tudo em fileira. São seres humanos. Então isso é um espaço geográfico. Então perceba-se que cada vez mais percebam-se que os espaços naturais são cada vez mais raros, difíceis de serem encontrados no nosso planeta, devido à grande intervenção dos seres humanos. Percebam aí o deserto do Saara, um outro exemplo de espaço natural assim. E é pouco mesmo, porque se você andar no deserto do Saara, você vai encontrar povos, tribos nômades, como os tuaregues, que vivem no norte do deserto do Saara. Você vai encontrar esses povos lá. E o deserto do Saara está dentro de delimitações territoriais de países, por exemplo. O deserto do Saara pega a parte do Marrocos, Argélia, Líbia, Libéria. Você vai encontrar o deserto do Saara na Tunísia, Egito, Sudão, Sudão do Sul, Níger, Nigéria. Todos esses países, querendo ou não, pegam uma parte do deserto do Saara. Então há povos que vivem lá. Você vai encontrar vilas em alguns pontos. Mas essas vilas e lugares no deserto, professor, como que alguém pode viver no meio do deserto? É que no deserto existe o que nós chamamos de oásis. Eu posso pesquisar daqui a pouco o que é um oásis para vocês. Oásis é um manancial de água, é uma reserva de água que brotou do solo no meio do deserto, tipo um aquífero, um lençol de água que passa de forma subterrânea embaixo do deserto e aparece água. E normalmente esses lugares eram muito disputados pelas tribos nômades, os povos nativos. Dali foram formando as vilas e muitas vezes até cidades em torno desse oásis. Daí então não tem assim, não é surpresa nenhuma você encontrar uma cidade no meio do deserto. No caso, é claro que há pontos bem isolados mesmo, que não há ninguém. Quando falo deserto, não há praticamente ninguém, espécie e tal. Esse é um exemplo de espaço natural que existe em nosso planeta. Bom, menino, o próximo vídeo que eu vou deixar para vocês é falando sobre rugosidades. Tudo isso eu falei antes do recesso. Eu vou fazer um segundo vídeo para deixar disponível para vocês. Perdão os meus erros aí de concordância verbal, os meus erros de português. Então deixarei disponível um próximo vídeo para falar apenas sobre rugosidades do espaço geográfico. Um forte abraço, fiquem com Deus e bons estudos. Eu vou encerrando por aqui. Tchau, tchau, até a próxima.